Na madrugada de 2 de dezembro de 2006, o silêncio da pequena cidade finlandesa de Uvila foi interrompido pelo som de vidro sendo quebrado. Era a janela da porta da frente da casa de Jukka Lahti e Anneli Auer, que imediatamente acordaram e pularam da cama. Quando o casal correu para a sala, viu um estranho mascarado segurando uma faca. Jukka pegou algumas toras que estavam perto da lareira e se preparou para lutar contra o homem que havia entrado em sua casa. Anneli queria contar ao criminoso onde estava o dinheiro, mas era tarde, pois ele já havia atacado seu marido e os dois caíram no chão. Percebendo que não poderia fazer nada para ajudar o marido, a mulher correu para o quarto dos fundos onde os 4 filhos do casal dormiam e gritou, sacudindo as crianças, que na época tinham 2, 4, 7 e 9 anos, mas nenhuma delas acordaram. Apenas a filha mais velha deles saiu da cama e olhou para a mãe. Anneli, vendo que não conseguia acordar as outras crianças, correu para a cozinha, onde estava o telefone, e por volta das 3 horas da manhã, ela ligou para a emergência. "Alguém invadiu minha casa, venha rápido", ela gritou para o despachante. A operadora, tendo anotado o endereço, interrompeu a conversa por um momento para denunciar o ocorrido à polícia. Nesse instante, Anneli entregou o telefone para a filha de 9 anos e voltou para a sala, pois de lá se ouvia o grito de Jukka. Quando chegou à sala, Anneli viu uma cena terrível. Seu marido estava caído no chão e uma grande poça de sangue se espalhava sob ele. Quando o agressor a viu, ele correu em sua direção e, como resultado de uma breve luta, a mulher conseguiu escapar de suas mãos com alguns ferimentos leves. Ela correu para a cozinha e bateu a porta atrás dela, e estranhamente, o criminoso nem sequer tentou abri-la. Ele optou por sair da casa da mesma forma que entrou, pela janela, deixando para trás pegadas de botas de inverno tamanho 45, que eram iguais às de Jukka. A polícia e a ambulância chegaram ao local apenas 9 minutos após serem acionados e, infelizmente, eles não puderam mais ajudar o homem. Durante a autópsia subsequente foi revelado que Jukka sofreu 81 ferimentos. No entanto, a arma do crime não era uma faca, como poderia parecer à primeira vista, mas sim um objeto pesado de madeira, que, aliás, nunca foi encontrado. Logo, especialistas forenses chegaram à casa da família e conseguiram encontrar até 3 amostras de DNA que não pertenciam a nenhum dos familiares. Mas essa informação foi de pouca utilidade, pois mesmo depois de verificar 700 pessoas do círculo íntimo de Jukka, a polícia não encontrou nenhuma correspondência. Anneli e sua filha de 9 anos, que haviam visto o agressor, forneceram uma descrição dele para a polícia. Segundo elas, o homem tinha cerca de 1,80 m e estava por volta dos 45 anos de idade, e ele tinha muito boa forma física, já que se movia rapidamente e com bastante habilidade. Além de seu corpo atlético, o homem também tinha um rosto um pouco arredondado, mas a Anneli não conseguia descrever melhor, pois ele usava uma máscara, o que complicou muito para a polícia, já que uma descrição tão vaga não ajudava em nada. A princípio, as autoridades suspeitaram que um colega pudesse estar envolvido no ataque a Jukka. Ele trabalhava no departamento de recursos humanos de uma grande empresa, onde recentemente havia tido uma onda de demissões, e uma das responsabilidades dele era informar os funcionários dessa notícia muito desagradável. Em segundo lugar, o criminoso, de acordo com sua esposa, insultou Jukka e, portanto, tinha uma rixa pessoal com ele. Além disso, descobriu-se que o homem até recebeu vários telefonemas anônimos e ameaçadores. Só em novembro daquele ano, 2006, ele denunciou 3 vezes a polícia, que temia por sua segurança e pela segurança de sua família. A polícia levou essa informação muito a sério e iniciou sua investigação. Eles conseguiram estabelecer que as chamadas anônimas vinham de um telefone público e até encontraram uma testemunha que viu um homem suspeito em um Volvo vermelho perto daquele mesmo telefone. Porém, a trilha terminou aí. Já no início do ano de 2008, um novo detetive foi designado para investigar o caso de Jukka, e ele disse à imprensa que havia um suspeito que tinha sido descartado rápido demais e injustamente esquecido. Ele se referia a Anneli Auer, a esposa da vítima. A primeira tarefa do detetive quando assumiu o caso foi investigar todas as pistas, e ele revelou que durante a ligação que a Anneli havia feito para a emergência, ela disse que teve uma briga contra o agressor de seu esposo.
No entanto, na gravação só dava para ouvir a voz dela, de sua filha de 9 anos e o Juca, que estava já agonizando. E para completar, não havia nenhum barulho de luta na gravação. Na verdade, o que havia era um silêncio ensurdecedor, com longas pausas onde não havia nenhum barulho. Para testar suas suspeitas, o detetive elaborou um plano nada convencional. Ele instruiu um dos policiais a desempenhar o papel de admirador apaixonado de Anneli e ganhar a confiança da viúva de 41 anos. O policial disfarçado a namorou por 8 meses. O homem visitou repetidamente a casa dela e conversou com ela e seus filhos. Apesar de ter tentado de todas as maneiras convencer a mulher a contar como tudo realmente aconteceu, Anneli não lhe contou nada de novo. No entanto, isso não incomodou o detetive. Com base na gravação de áudio, ele apresentou sua versão dos acontecimentos, muito diferente do depoimento da mulher. Segundo ele, no dia 1º de dezembro de 2006, Juca voltou para casa por volta das 23 horas. Ele estava cansado. Anneli estava irritada com o marido, que dedicava pouco tempo aos filhos e deliberadamente ficava até tarde no trabalho para evitar suas responsabilidades paternas. Por isso, uma briga teve início durante a qual ambos começaram a atirar objetos um no outro. E então, Anneli pegou uma faca. Ao perceber o que havia feito, a mulher decidiu fabricar provas que apontassem para um criminoso que havia entrado em sua casa. Ela quebrou a janela do terraço, se machucou e até calçou os sapatos do marido para deixar marcas de pegadas no chão. Só depois disso, ela ligou para a emergência, mas aí a mulher ouviu o choro do marido. Juca ainda estava vivo. Por isso, ela pediu à filha que segurasse o telefone e voltou para a sala onde terminou o que começou, usando um tronco da lareira. A principal inconsistência dessa versão era que a filha da Anneli disse que de fato viu um homem estranho na casa naquela noite. No entanto, o detetive disse que provavelmente a criança não viu nada, mas como sua mãe estava dizendo que havia um homem estranho, ela provavelmente imaginou que viu alguém para se encaixar no que sua mãe dizia. Ou simplesmente ela pediu para que a filha mentisse, o que também não é nada difícil. Então, depois de ter feito a filha acreditar que havia um invasor ou ter pedido para ela mentir, a Anneli teria aproveitado os 9 minutos que a polícia levou até chegar na casa para forjar toda a cena do crime, usando os sapatos do marido para deixar pegadas e apagando todas as evidências do que fez, se livrando tão bem da arma do crime que ela nunca foi encontrada. A versão do detetive tinha muitos pontos fracos, pois se baseava apenas em evidências circunstanciais. No entanto, em 28 de setembro de 2009, Anneli Auer foi acusada de ceifar a vida do marido e levada sob custódia. A mulher compareceu perante um painel de 3 juízes no Tribunal Distrital de Istakunti, que em novembro de 2010, com base numa votação de 2-1, a considerou culpada e a enviou para a prisão com uma pena de prisão perpétua. É claro que Anneli apelou imediatamente do veredito no Tribunal de Recursos e 6 meses depois, em julho de 2011, todas as acusações contra ela foram retiradas. Dessa vez, o veredito foi unânime. Libertada, Anneli voltou para casa com os filhos, que estiveram todo esse tempo sob os cuidados do irmão dela. Ao longo desses 2 anos, os filhos mais novos dela quase esqueceram a mãe e a tratavam como uma tia. Apesar disso, ela não desanimou. A crença de que tudo ficaria bem foi reforçada pela filha mais velha, com quem a mulher sempre teve um ótimo relacionamento. Ainda no ano de 2011, depois que o caso do Juca Latti já tinha sido praticamente esquecido por todos, o irmão da Anneli, que ficou aqueles 2 anos com os filhos dela, revelou para as autoridades que as crianças de uma hora para outra haviam lembrado de tudo o que aconteceu no dia 2 de dezembro de 2006, e agora elas estavam prontas para revelar a verdade. O homem entregou à polícia uma gravação de áudio onde as crianças contavam como a sua mãe, Anneli, era uma satanista fervorosa que frequentemente fazia rituais macabros em sua residência. Ela usava animais em seus rituais e haviam vários amigos dela que frequentavam a casa, principalmente homens. O mais importante é que nessa gravação as crianças revelaram que o real responsável pelo crime contra seu pai, Juca Latti, era sua mãe, Anneli Auer.
A mulher teria planejado tudo com antecedência, praticando golpes no jardim por muitos meses e até construiu uma espécie de escudo de madeira para se defender enquanto colocava seu plano maligno em ação. As crianças tinham certeza de que seu pai já estava sem vida antes que ela ligasse para a emergência, e seu grito, que o despachante ouviu ao fundo, veio de um gravador de voz de uma gravação que estava pronta há muito tempo. Embora tudo isso parecesse estranho, especialmente considerando que naquela época as testemunhas do crime tinham 2 e 4 anos, em outubro de 2012 o Supremo Tribunal da Finlândia decidiu levar o caso de Anneli de volta ao tribunal. As novas provas pareciam apontar claramente para a culpa dela, embora após um olhar crítico parecessem muito duvidosas. Porque as crianças, depois de 4 anos, de repente se lembraram dos terríveis rituais que supostamente eram realizados constantemente em sua casa. Nenhum dos parentes, amigos ou professores, apesar de todas as acusações contra Anneli, acreditavam que a mulher fosse capaz de tal coisa. Além disso, muitos estavam interessados no fato de que o irmão dela só compartilhou a gravação com a polícia depois que os filhos de sua irmã lhe foram tirados. Talvez ele os quisesse de volta e, com eles, seus enormes benefícios sociais. Se esse era o plano do irmão de Anneli, então foi um sucesso, pois em dezembro de 2013, a mulher foi considerada culpada do crime e condenada à prisão perpétua pela segunda vez. Porém, ela recorreu novamente e venceu outra vez. Os juízes que ouviram o seu apelo nessa nova sentença de prisão perpétua disseram que as gravações, tanto das crianças quanto da ligação que ela fez para a emergência, não podiam ser usadas como evidências confiáveis, pois elas não eram. Além disso, a promotoria também conseguiu provar que a Anneli não atrapalhou na investigação e muito menos conseguiu induzir os detetives a acreditar nela. Todos aceitaram tranquilamente essa nova absolvição da Anneli, menos o Ministério Público, que não aceitou a derrota nada bem. Eles pediram para que novos especialistas analisassem a gravação da mulher para o serviço de emergência, no intuito de encontrar alguma coisa ali. E em um momento, eles disseram que podiam ouvir ela gritando "morra", ao invés de "não morra", como ela disse que havia feito. Eles também chegaram à conclusão que ela poderia muito bem sim ter gravado sua voz previamente e usado naquela ligação, e assim ela teria muito tempo para encobrir o seu crime enquanto as autoridades faziam o trajeto até a sua casa. O advogado de Anneli respondeu apresentando ao tribunal as conclusões de outro perito independente que refutaram completamente a conclusão da acusação. Então, em dezembro de 2015, o Supremo Tribunal da Finlândia manteve o veredito do Tribunal de Primeira Instância, confirmando assim que Anneli Auer não ceifou a vida do marido. No total, a mulher passou mais de 2 anos presa, e em 2016, ela mesma recorreu à justiça, exigindo uma indenização moral. E como resultado, a mulher recebeu cerca de 570 mil euros. Essa foi a maior indenização da história da justiça finlandesa. É interessante citar que no mesmo ano, 2016, 55 policiais foram acusados de exceder seus poderes oficiais por obterem acesso ilegal às informações pessoais de Anneli. A maioria deles se safou com multas. Por fim, em 16 de setembro de 2016, Anneli Auer publicou seu livro, intitulado Memórias de uma Esposa Assassina. Nele, a mulher descreve sua vida em ordem cronológica desde o crime contra seu marido Jukka Lahti. Os filhos de Anneli moram com ela. Aliás, em 2023, eles admitiram que o tio os obrigou a mentir na gravação. Ela não processou o irmão, pelo menos não ainda, mas cortou todo o contato com ele em 2012. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos e comente a sua opinião. Você acha que de fato a Anneli é responsável pelo crime ou ela foi acusada injustamente? Até porque se de fato ela não foi a responsável, a polícia tem que continuar investigando para achar quem ceifou a vida do Jukka, pois o único fato que não muda em nada disso é que o Jukka continua sem vida. Então, se não foi a Anneli que ceifou a vida dele, alguém ceifou e continua impune. Então a polícia deve continuar investigando esse caso para encontrar o responsável pelo crime, já que a Anneli foi inocentada 2 vezes.
Sinceramente, em todo esse tempo que eu gravo casos criminais, eu nunca tinha visto uma pessoa ser culpada 2 vezes e conseguir se livrar nas 2. Então, eu acho que é muito provável que ela de fato não tenha nada a ver com o que aconteceu com o marido e eles tenham apenas implicado com ela. Mas essa é só a minha opinião e eu quero saber qual é a sua, então deixa ela aí nos comentários. Então é isso, se quiser apoiar o canal temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais e apoia-se. Por hoje é só, até a próxima e tchau!